Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia ou conectar a sua Bíblia no livro de Mateus. Esse livro de Mateus, gente, a palavra de hoje vai mexer com você, hein? Amém? Ó, não é aquela palavra que você fala, puxa, fulano tinha que estar aqui, não. Deus queria que você estivesse aqui. Então, abre o seu coração. A palavra de Deus, ela precisa achar um solo fértil para que ela caia e produza bom fruto, né? Amém? Então, os versículos que nós vamos ler no capítulo 5 de Mateus, começa ali no 13. E esse trecho que nós vamos ler está dentro do Sermão da Montanha, que é um texto nos capítulos de 5 a 7 de Mateus, onde Jesus começa trazendo ali as boas-aventuranças, né? Falando das bem-aventuranças daquilo que ele tinha. Mas quando chega nesse trecho que nós vamos ler, é interessante, porque Jesus, ele tira o foco das bem-aventuranças e ele volta esse diálogo direto aos discípulos de Cristo. E ele muda o tom, trazendo algumas responsabilidades para aqueles que são discípulos de Jesus. E quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Isso já é influência, gente. Quando nós falamos eu sou, eu já estou declarando e influenciando as pessoas à minha volta. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou uma discípula de Jesus. Isso é maravilhoso quando nós entendemos. Quando o irmão Arão estava aqui falando, a gente estava ali, o pessoal da dança, todo mundo sentado e a gente ouvindo, falando, a gente tem muito que aprender. Precisamos aprender a olhar para a geração acima e aprender, como Euzi falou com tanta doçura, não só com os erros que nós estamos ensinando para que vocês não passem, mas aprender com os desafios. Quem não quer chegar com 72 anos dizendo, eu ainda pedi mais 10 e quero viver coisas que eu não vivi? Isso é um discípulo de Jesus. Aquele que entende que o tempo dele é para ser influência onde ele está. E o texto fala sobre isso. Então eu quero compartilhar com você. Antes da gente ler, eu achei muito interessante um comentário do John Stott, que é um teólogo, escritor, e ele diz que para ele a essência do Sermão da Montanha foi um apelo de Jesus aos seus seguidores para serem diferentes dos demais. Até um pouquinho no capítulo 6, versículo 8, Jesus diz, não sejam iguais a eles. E no Sermão da Montanha a gente percebe Jesus dizendo, olha, vocês irão contra a cultura deste mundo. Para que vocês influenciem, vocês precisam ir contra a cultura deste mundo. E eu achei muito interessante o comentário dele dizendo, olha, o sermão todo, quando nós lemos, nós estamos entendendo que Jesus está dizendo, olha, vocês são diferentes. Vocês precisam ser diferentes. Então, vamos ler lá, Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13. Eu estou na minha versão, gente, NVT, que eu gosto, tá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão em casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todas as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Feche os seus olhos mais uma vez. Papai, o Senhor sabe o quanto
Essa palavra é forte, ela é confrontadora, e quanto ela nos traz para vivermos algo tão intenso. É o Senhor nos dirigindo a palavra, é Jesus falando aos seus discípulos. E eu te peço, Pai, que cada um aqui receba aquilo que o Senhor deseja entregar. Vai além de mim, papai, que o teu Espírito Santo conduza a palavra ao coração de cada um e que haja entendimento da tua palavra para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nesse texto, nós vemos uma pausa, onde Jesus para de falar das bem-aventuranças e olha para os discípulos, e aí ele quer dizer algo aos discípulos. E ele quer dizer o que era e quem eram os discípulos, mas principalmente como eles deveriam viver, como eles deveriam agir. Então ele sai um pouco, ele dá aquela pausa para falar das bem-aventuranças e começa a falar de responsabilidades. E quando nós falamos de responsabilidades, realmente são palavras mais desafiadoras para a igreja, porque mexe muito conosco, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nós estamos fazendo, até realmente com aquilo que nós estamos planejando para as nossas vidas. Mas esse texto, ele começa fazendo uma analogia entre o sal da terra e a luz. Então, o discípulo de Jesus, ele começa dizendo, precisa ser o sal da terra, aquele que traz o sabor. E é muito comum, muitas vezes nós falarmos assim, você é o sal da terra, nós somos o sal da terra. E o que significava esse sal da terra, essa analogia naquela época que eles viviam? Se nós olharmos o sal no mundo inteiro, ele tem um único sabor e é uma única função, e é de dar sabor aos alimentos. Mas quando nós olhamos naquela época em que Jesus estava falando aos seus discípulos, o sal tinha algumas funções muito maiores do que hoje. Porque naquela época, eles não tinham geladeira. Então, eles precisavam, para manter os alimentos bons, para que eles não se estragassem, eles precisavam manter aqueles alimentos envoltos com sal. Então, o sal também tinha a função de conservar. Além de dar sabor, o sal tinha a função de conservar. E também o sal tinha uma função de dar sede. Nós vamos entender um pouco isso. Então, quando Jesus começa a explicar isso, ele começa a mostrar e fazer uma analogia com aquilo que os discípulos, o que os discípulos de Jesus precisavam fazer, para que eles mostrassem que eles eram o sal da terra. As pessoas, elas estão tão sedentas de algo novo, de algo diferente, em busca da felicidade, em busca de se aperfeiçoarem para saberem o que elas têm, o que elas querem. E nós vemos o quanto isso cada vez se torna mais real. E cada hora que experimenta uma coisa, quer outra coisa, não entende, conquista uma coisa, deseja outra. E nós vemos essa sede das pessoas por acharem algo que complete. Mas quando nós falamos de sal, de sabor, é a gente entender qual é a nossa função para trazer sabor onde nós estamos e até para aquilo que nós fazemos. Mas é legal que ele fala assim, olha, o sal, perdendo a salinidade dele, a função dele, ele não tem mais valor nenhum, ele será inútil. E uma das funções do discípulo, uma da característica do discípulo que Jesus estava falando, é mostrar a diferença de viver uma vida em Jesus e na sua palavra. E também de conservar princípios e valores que foram ensinados naquela caminhada, para que você não se desvie da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inegociável, ela é imutável e ela é a nossa verdade. Ela não vai mudar com o tempo, ela sempre é atual. E ele está dizendo, olha, vocês precisam conservar a palavra de Deus e aquilo que está na palavra.
Porque vocês são portadores da resposta que o mundo precisa. As pessoas estão procurando pessoas diferentes para seguirem. Quando nós falamos de seguir, de ser influência, nós pensamos muito em redes sociais. O que você publica, o que você faz, o que você mostra para as pessoas quem você é. Mas a nossa influência não está somente em rede social, porque nós podemos influenciar na rede social algo que nós realmente não somos. Isso tem a ver com o que Jesus estava falando. Ele estava falando, olha, é impossível ser o sal da terra, ser a diferença e ser igual às pessoas desse mundo. John Stott estava dizendo, olha, esse sermão está confrontando para que nós sejamos diferentes. Diferentes para ser a resposta daquilo que as pessoas precisam. E através da nossa vida, nós provocamos no outro a vontade de ser diferente. O que essa pessoa tem de diferente? Mas quando nós nos tornamos iguais, só é mais um fazendo a mesma coisa. E isso traz para nós um desafio muito grande de nos avaliarmos como discípulos de Jesus. E talvez hoje a palavra seja confrontadora em relação àquilo que nós temos influenciado, aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando. Precisamos influenciar as pessoas, provocando nelas o desejo de conhecer a Deus, de analisar suas atitudes e pecados. Como discípulos, precisamos marcar as pessoas com o exemplo de uma vida moral. Eu já conversei com pessoas bem próximas a mim, até amigos. Falo, olha, eu não posto nada da igreja no meu perfil, porque realmente, se postar algo da igreja ou postar alguma coisa, nem curtida tem, e o propósito da minha rede social é outro. Eu já vi pessoas dizendo, não dá. Quando você se posiciona falando que você é de Cristo, muitas pessoas deixam de seguir você. Se você se posiciona colocando o que a palavra de Deus diz, ninguém nem curte, as pessoas jogam para cima. E eu fiquei pensando, por que nós estamos atrás de aprovação ou curtidas daquilo que estão à nossa volta? Que tipo de influência eu quero ser? Qual é a mensagem que eu quero passar? E eu lembrei que a gente estava num congresso de pastores e de jovens, e quando a gente senta para ter os momentos de mesa, a gente sempre dá muita risada e aprende muito. E nós estávamos falando sobre isso, sobre influência, sobre como essa geração tem influenciado, como nós, como líderes, temos que influenciar a próxima geração, como nós olhamos para a geração que passou e entendemos essa influência. E eu lembrei, estava conversando com o Luiz sobre a palavra, e a gente lembrou de um pastor que é muito cômico, é dele ser alegre. E ele falou, gente, eu fui visitar um líder, e quando a gente estava lá conversando tudo, ele falou, eu vou pegar alguma coisa para a gente beber, para a gente comer. E quando ele estava vindo com os copos, deu um tempinho, veio o filho dele com uma garrafa de pinga e limão. Ele falou, meu pai vai fazer uma caipirosca para você. Diz que o pai ficou assim, olhando para o menininho. Ele disse que levou na brincadeira, deu risada, tal, falou, obrigado, eu não vou tomar hoje, tal. E depois ele teve uma oportunidade de conversar. Mas aquilo era algo que a criança via o pai fazer para outras pessoas. Então, talvez o pai já tenha até pedido para ele, em algum momento, ajudar ele a pegar alguma coisa. Influência vai além de redes sociais, influência está dentro da nossa casa, como nós agimos, como nós fazemos. Aquilo que nós influenciamos, como nós conversamos um com o outro. Saiu da porta da nossa casa, nós estamos influenciando para fora. Pode ser que a nossa influência dentro de casa seja diferente da rede social, ou seja diferente de como eu venho à igreja. Mas o que eu quero te dizer é que em todo tempo, você está sendo observado e você está influenciando alguém. Através das nossas atitudes, daquilo que a gente vive. E o que Jesus estava querendo dizer aqui é que vocês precisam ser diferentes.
Porque se o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada, para nada. E isso é confrontador, sim, para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente está desejando a viver. E eu coloquei aqui, porque eu achei muito legal, num comentário que falava assim, olha, é óbvio que Jesus está falando sobre o sal da terra em termos de caráter. Ter um caráter transformado pela graça de Jesus. Quem experimenta Jesus, quem se torna discípulo de Jesus, sabe que Ele transformou a sua vida. Existe uma vida que foi regenerada. Não tem onde Jesus chegou que Ele não mudou algo na sua vida. E até aqueles que nasceram num lar cristão vão passar por escolhas e decisões em que ele vai precisar de Jesus para que o caráter dele seja transformado. Mas se vocês se tornarem iguais a esse mundo, ao invés de influenciarem o mundo, perderão completamente a sua utilidade. John Stott também disse: a influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Uau, isso é forte, né? Vou ler de novo. A influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Porque realmente eu posso ter certeza de quem eu sou, mas se isso não fizer a diferença no outro, não vale de nada. Eu posso ter certeza que eu sou filha de Deus. Eu posso ter certeza que Ele me resgatou e me amou. Mas se a minha vida não faz diferença na vida dos outros, isso não vale de nada. Jesus, quando nos molda, quando nós aceitamos a Cristo e Ele muda a nossa vida, Ele também nos entrega responsabilidades. E essa responsabilidade, o Sávio intercedeu aqui sobre recebermos uma missão no qual ide, anunciai o Evangelho, pregai, batizando, ensinando. Isso é nosso, foi incutido a cada um. Não é para aqueles que receberam um chamado em tempo integral, para ser um pastor, um missionário, não. É qualquer um que aceitou a Jesus e teve a sua vida transformada. Eu vi essa semana muitas pessoas comentando sobre uma cantora que chegou em primeiro lugar no Spotify no mundo, estourou com uma música terrível, que não tem nada dos valores cristão, não tem nada de essência daquilo que a palavra diz, pelo contrário, a palavra diz sobre o que aquela pessoa estava cantando. Mas eu ouvi cristãos falando assim, ela é uma influência e ninguém pode negar. Sim, e nós tivemos grandes influenciadores e temos que influenciam sim para o mal. Agora, o problema é ver cristão achando que fazer a dancinha ou fazer um comentário ou achar que a vida dela influencia a nossa, é ver que já perdeu o sabor. É perceber que as coisas não estão diferentes. E eu ouvi de uma pessoa cristã, não, eu sei que ela não me representa, mas eu admiro quem ela é diante de onde ela alcançou. Nós precisamos analisar realmente aquilo que nós estamos vivendo como verdade. E se Jesus está falando, olha, seja como o sal que traz sabor, que é a diferença. Transmita sede nas pessoas para viver algo que você vive. Conserve a palavra de Deus, os princípios e os valores de Deus como verdadeiros. Nós precisamos entender o que a gente está curtindo, o que a gente está fazendo. Qual é a influência que nós temos daquilo que nós falamos. Aquilo que a gente omite como opinião, influencia sim a muitos. E Jesus continua dizendo, a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente, olha só, diferente, do mundo, ela o atrai.
Assim, o mundo sente inclinado a ouvir uma mensagem que é diferente. Então Jesus estava dizendo, mas se o sal perder o seu sabor, é possível torná-lo salgado outra vez? Não servirá para nada. Se vocês ocultarem a natureza regenerada, considerem-se inúteis. Pois o sal, quando ele perde a sua salinidade, quimicamente não serve mais para nada. Ele perdeu o seu propósito e a sua qualidade. Hoje, o sal serve para dar sabor no mundo inteiro. Mas quando ele perde a salinidade dele, ele é jogado fora. Ele não é aproveitado. Então, além de dar sabor, nós precisamos conservar os valores da palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos ensinado. E muitas pessoas estão se perdendo disso porque estão se afastando da palavra de Deus. E ela acha que ser diferente é careta. O legal é mostrar que a gente é igual, mas que a gente tem Jesus. Cuidado, cuidado com isso. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam fazer a diferença. A diferença daquilo que o mundo está vivendo. Então é a diferença dentro da tua casa. É a diferença na faculdade. É a diferença no seu trabalho. É a diferença no seu casamento. É a diferença na educação dos seus filhos. Você precisa ser diferente. Só avalia se você está na galera que quer ser igual ou se realmente você tem sido diferente. Essa é a primeira característica que Jesus começa a dizer ali para os discípulos, que um verdadeiro discípulo de Jesus precisava ter. E a segunda, ele vai para a luz. Então, um verdadeiro discípulo de Jesus, ele traz o sabor e ele também ilumina. E ele diz, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Isso é forte, porque ele está falando, vocês iluminam. Os discípulos de Jesus são aqueles que precisam levar luz para as trevas. E é tão interessante que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vê que a primeira coisa que Jesus diz, haja luz. E quando ele disse isso, ele separou as trevas da luz. E ele trouxe luz. Em vários momentos na palavra de Deus, nós entendemos Jesus, os discípulos de Jesus falando sobre a luz. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Ela separa a luz das trevas. Na palavra de Deus encontramos a luz como direção e também como advertência. Nós somos filhos da luz. Mas a principal função da luz é prover iluminação, é trazer claridade. Ela também tem uma única função. Então, se a gente apaga a luz, ela não cumpre o seu papel. E quem acende uma luz, ela quer trazer claridade, ela quer ver algo. Então, ele fala, não tem sentido alguém acender uma luz e escondê-la. Não faz sentido uma luz embaixo de um cesto. Pelo contrário, ninguém esconde uma cidade que está no monte, iluminada. Todos que passarem por ali verão que ali tem luz. E onde a luz de Jesus brilha, é impossível que alguém não veja. Conforme o argumento colocado aqui nessa analogia, Jesus traz que nenhuma outra coisa em todo o universo criado por Deus que seja tão completamente inútil quanto um crente meramente formal, ou seja, que tem o nome de cristão, mas não exibe mais a qualidade, as virtudes que o caracterizam como sal e luz. Isso é muito sério. Falarmos que somos cristãos, discípulos de Jesus, mas se a qualidade do sal e da luz já não tem cumprido o seu papel dentro de nós.
Paulo diz em 2 Timóteo 3,5 sobre isso. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fiquem longe de gente assim. Essas pessoas aparentemente são crentes, mas na realidade não são. Como nós olhamos para nós e fazemos uma autoanálise de como nós temos influenciados como discípulos de Jesus. E eu confesso que isso mexe muito comigo, muito comigo. Eu tenho muito temor disso, porque discípulos verdadeiros, eles não se escondem. Aqueles que tiveram uma vida regenerada por Jesus, não se esconde. Aqueles que tiveram uma vida curada, salva, santificado, onde entendeu que lá na cruz Jesus morreu pelos meus pecados, Ele deu a vida dele por mim, para que eu tivesse liberdade, para que eu tivesse acesso ao céu, para que eu fosse chamada de filha de Deus. Esconder que eu sou filha dele, com qual intuito? Discípulos verdadeiros não escondem que são de Cristo. Eles não são agentes 007. Pelo contrário, aquilo é tão forte, a luz brilha tanto, que vai incomodar sim as trevas. Vai incomodar as pessoas à nossa volta. Vai trazer sede, vai iluminar e precisa fazer com que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Para que não venhamos a cair no mundo e andar de uma forma igual o mundo nos apresenta o que é ser bacana, o que é ser legal, o que não é ser careta, a gente só precisa tomar cuidado para ver que caminho a gente está tomando, quem nós queremos agradar, a curtida de quem nós queremos ter, queremos ser aprovados por quem. Paulo diz também, lá em Filipenses 2, brilhem intensamente para Cristo. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los de nada. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo, cheio de gente corrompida e perversa. Paulo está dizendo, sejam diferentes. Vocês não podem ser iguais a esse mundo. E ele diz, brilhando como luzes resplandecentes no mundo de gente corrompida e perversa. E eu vou dizer para vocês, eu quero isso todos os dias da minha vida. Quando eu me converti, com 18 anos, Jesus fez uma transformação na minha vida. E ela foi real, ela foi tão intensa, que Ele mudou sem ninguém falar nada para mim, mas Ele foi mudando a minha noção de que minhas roupas não agradavam a Ele, que os meus biquínis não agradavam a Ele. Às vezes eu olho algumas fotos, e olha que eu joguei quase todas fora, e eu falei para o Luiz, amor, eu podia até colocar uma no telão, mas eu tenho tanta vergonha. Aí o Luiz falou, melhor não, amor. Mas do jeito que eram minhas roupas, como eu andava, os decotes, barriga aparecendo. E agora a gente entra na onda de ver qual é a moda e muita mulher e menina entra na moda mostrando o seu corpo. Quando Jesus diz, seja diferente, você é luz, você não é igual a esse mundo. E quando Jesus mudou a minha vida, as roupas que eu andava, o jeito que eu falava, onde eu vivia, eu não vim do mundo cristão. Eu pulava carnaval, eu ia para boate, eu dançava. A única coisa que eu não fazia, nunca fiz, nunca gostei, eu não bebia. Mas eu estava no meio de tudo isso. Você fala, mas
Jesus mudou a minha vida. E eu lembro quando eu falei para ele, por que que o Senhor não chegou antes? Mas hoje a gente começa a entrar numa onda em que não tem nada a ver. É legal. Cuidado, cuidado. Aquilo que a gente vivencia no mundo nos atrai. É legal, favorece. Quem está solteiro tem que dar uma caprichada, né, gente? Eu vou te falar, se você quer um homem de Deus, se preserve para um homem de Deus. Um homem de Deus vai querer uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus quer um homem de Deus, que saiba o que falar, que saiba o que busca, que seja temente ao Senhor. E eu estou falando isso porque isso é real dentro da minha casa. A conta, gente, não fecha quando a gente quer viver como sal e luz. Nós passamos uma situação com o nosso filho, com o José, que ele na escola, ele estava se achando muito diferente. Só que ele achou isso que era muito ruim, porque ele estava sofrendo bullying, as crianças tiravam sarro dele. E ele chegava à noite e ele chorava com a gente, porque ele falava, mamãe, eu não sou legal, ninguém me acha legal, tudo que eu faço, eles tiram sarro. E a gente foi tentando entender o que estava acontecendo. Em alguns momentos ele falava, mamãe, eles dão risada quando eu não sei o que é um palavrão. E ele começou a perguntar até o que eram alguns palavrões para a gente. E a gente falava, filho, melhor nem explicar isso, mas não é legal. Tiveram coisas que ele, olha, mãe, eu tinha um menino que era da minha sala e estava lá fazendo bullying com de um outro menino que era de um ano menor e pegou o estojo, foi lá e jogou todo no lixo do menino, o estojo. E ele chegou lá e falou, cara, para o menino da sala dele, para com isso, cara. Foi lá no lixo, pegou todo o material do menino e foi entregar para o menino. E o menino que ele entregou falou, você é um babaca. E ele falou, mãe, eu ajudei ele. E ele me chamou de babaca. E aí nós tínhamos que explicar para ele que realmente ele era diferente. E que por ser diferente, ele ia encontrar, não só agora, ele está no 6º ano agora, ele não ia encontrar só agora, mas em muitos lugares, pessoas que não iam gostar do jeito que ele é, de como ele é. Só que o que aconteceu? Que é o que Jesus estava falando ali com gente com maturidade. Ele tem 10 anos. O ano passado, quando tudo isso aconteceu, ele tinha 9. A identidade dele ainda não está totalmente formada. Ele ainda é imaturo, é uma criança. E cabe nós, como pais, influenciar para dizer quem ele é. Como Jesus vê ele. Mas ele começou a querer ser igual aos meninos para ele ter amigos. E aí a gente chegou com a detetive de casa, a Ana, e falou, mamãe, o José está meio que tentando ser igual aos meninos da igreja, ou da escola. E eu vi até ele falando palavrão. Filha, primeiro ensinamento, não é para ficar fazendo fofoca. Não, mamãe, não é fofoca, eu estou falando isso para o bem do meu irmão. Aí eu falei, então tá, então nós vamos chamar o José e você vai falar isso na frente dele, tudo bem? Tudo bem. Isso já é um valor que a gente ensina. Você vai chamar a pessoa e vai falar com ela, resolver com ela. Se não resolver, você nos chama e aí você vai ter que falar na frente. Então saiba que o que você vai falar, filha, tem que ser verdade. E nós conversamos com ele e ele entrou numa crise de choro muito grande. Porque ele falou, mamãe, senão ninguém vai me escolher no futebol, eu sou sempre o último. Aí eu chego, eles ficam, ela veio bonzinho. Eles me chamam de dedo duro porque eles querem mentir para a professora e eu conto para a professora a verdade. Eu não estou fazendo amigos aqui. E nós, com muita sabedoria, procurando conselhos, nós mudamos ele de escola. Mas nós avisamos, filho, isso vai acontecer.
porque nós somos diferentes. E a coordenação da escola falou para mim assim: olha, é muito difícil quando se cria um filho dentro de uma bolha. Sabe o que acontece? Por sermos diferentes, nós seremos julgados de forma diferente. Eu falei para ela: olha, eu acho que até é uma bolha mesmo, mas uma bolha de proteção. Mas eu só quero fazer uma pergunta. É permitido falar palavrão? Essas condutas, essas coisas são permitidas na escola? Não, de jeito nenhum. Mas o que eu vou fazer? Isso é o que eles vivem na casa deles. Todos esses amigos que estavam fazendo isso com José reprovaram. Todos. E eu pude falar para ele: filho, aquilo que a gente planta, aquilo que a gente faz, as coisas, a gente tira o foco daquilo que nós vamos fazer. Vai estudar, meu filho. E saiba que essas pessoas a gente sempre vai ter olhando algumas coisas. Isso é real, gente. Isso é muito real. A Ana está numa fase de olhar para a geração acima. Ela olha aqui as meninas que dançam. Ela olha, ela não deixa de vir no culto de sábado. Ela ama dançar. E menina, gente, não é puxando sardinha, né? Mas as meninas estão bem além dos meninos. Enquanto eles estão jogando videogame, elas estão pensando em 1000 coisas, né? A menina, isso cientificamente é provado, né? O cérebro da menina, 2, 3 anos para frente, coitada da gente, meu Deus. Mas é real. Então, a Ana já começou a perceber a roupa das meninas. Então, agora ela chegou e falou: mamãe, eu queria usar cropped. Aí eu peguei e disse para ela: filha, eu acho super legal, mas mostrar a barriga, eu acho que não é tão legal. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado? Que tal a gente comprar umas blusinhas por baixo, bem justinhas, que você vai colocar por dentro, e quando você se mexer, você estiver brincando, você erguer a mão, não aparece toda a sua barriguinha. Você topa? E outra, fica super legal. A gente compra de cores diferentes. Mas eu quero que você saiba, filha, que o teu corpo é santo. Ele é lindo. E ele precisa ser protegido. E nós fizemos um curso com os nossos filhos que chama Pureza. E esse curso é lindo. Nós fizemos com eles e ministramos várias turmas para aqueles que têm filhos. Fica a dica. Procurem os cursos da igreja. O irmão Arão falou sobre abençoando gerações. A gente tem o Educando Filhos à Maneira de Deus. A gente tem o Pureza. E nesse curso, nós ensinamos os nossos filhos sobre o corpo deles. Sobre a pureza, sobre sexualidade pura. E eu falei para ela: você lembra do cristal? O seu corpo é precioso. Mas ela está olhando: mãe, mas por que então algumas meninas usam e elas também põem short curto? Aí a gente fala sempre: filha, modelos nós sempre vamos ter, mas nós devemos olhar para nós, para a nossa casa, e viver aquilo que nós acreditamos dentro da palavra de Deus. Isso é sério, isso mexe conosco, porque nós fazemos a diferença. Será que eu compreendo que Deus fez tudo com o objetivo que eu possa influenciar outros, sendo incapaz de ocultar uma realidade? E o principal, eu não desejo ocultar quem eu sou. Eu não desejo ocultar o propósito pelo qual Deus me chamou. Se Deus me chamou para fazer algo, se Deus me chamou para ser diferente, eu vou ser. E eu quero te dizer, quando você se posicionar assim, principalmente para aqueles que estão na faculdade, e eu sei que ali é o lugar mais difícil para se posicionar. Porque existem sim aqueles que vão olhar e falar: sai fora, o que você acredita, o que você vive com isso? Mas quando nós somos chamados para ser luz, discípulos de Jesus, nós temos que fazer a diferença onde a gente está. Seja com um namoro santo, seja com posicionamento no qual nós acreditamos e defendemos através da palavra de Deus. Nós precisamos mostrar: peraí, eu vivi assim, agora eu vivo assim. Jesus mudou a minha vida. E eu quero te dizer, ser sal e luz da terra é você ser testemunho daquilo que Jesus mudou na sua vida.
Se Jesus mudou algo na sua vida, você tem o que falar dele. É impossível não ter o que falar com dele. Nós só seremos luz para o mundo quando recebemos a medida que aquele que é a luz do mundo estiver atuando em nós e através de nós. Gente, nós não aceitamos Jesus, e quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos suprimento necessário para que a gente não precisa mais ter uma vida com Deus, para que a gente não precise mais falar com Deus. Não. Quando nós lemos a palavra de Deus, o tempo inteiro nós entendemos Jesus dizendo: vinde a mim, aqueles que querem a água da vida. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim para receber tudo o que você precisa. Existe um convite. Nós precisamos ir até aquele que nos enche de poder, aquele que ilumina a nossa vida, aquele que faz com que a gente entenda o propósito. E a luz também naquela época, gente, era diferente do que é hoje. Aquela luz tinha que ter o pavio e o azeite. Sem um dos dois não funcionava. E eu podia até ter o azeite, mas se o pavio tivesse estragado, ele fazia fumaça e não acendia. O pavio precisava ser aparado para que acendesse uma boa luz. E se você tivesse um pavio bem aparado e bom, mas não tivesse o azeite, você também não tinha luz. E Jesus estava querendo dizer: eu sou o azeite, eu é que derramo sobre você, que é o pavio, para que você permaneça aceso. E não tem como a gente não chegar diante de Deus e pedir que Ele apare o pavio e que Ele faça de novo que a nossa luz ilumine e influencie as pessoas de forma diferente. E a terceira característica que ele vai lá no finalzinho é que o discípulo de Jesus, ele traz sabor, ele ilumina, mas ele pratica as boas obras para a glória de Deus. Tudo que você faz glorifica a Deus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de falar: Senhor, o que eu estou fazendo te glorifica? O que eu vou fazer agora te glorifica? Ou o que eu acabei de fazer agora te glorifica? Quantas vezes, gente, eu faço essa oração até hoje, há muitos anos, desde que eu era solteira, de chegar à noite e falar: Deus, Espírito Santo, me mostra o que eu fiz nesse dia que não te agradou. E deixa eu te falar, vem tudo na sua mente. Se você falou com mais grosseria com alguém, se você falou de alguém, se você agiu de uma forma errada, se você mentiu, o Espírito Santo traz. E é naquela hora que a gente precisa ver se o que a gente está fazendo glorifica a Deus. Se a gente está vivendo uma vida de verdade que glorifica a Deus. Senhor, o que eu postei hoje glorifica o Teu nome? Aquilo que eu estou fazendo glorifica o Teu nome? Senhor, a roupa que eu estou glorifica o Teu nome para que eu possa sair? Pergunte ao Senhor, porque aquele que dá sabor e aquele que ilumina glorifica a Deus com as suas obras. Quer dizer que eu começo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Alguém que é sal da terra e luz do mundo, naturalmente irá mostrar as qualidades de alguém que anda com Cristo, que se parece com Ele. Um discípulo de Jesus quer se parecer com Ele. Gente, quem aqui, quantas vezes nós não ouvimos falando assim: olha, o meu discípulo é fulano, e eu estou até parecido com ele, no meu jeito de falar, no meu jeito de ser. Isso é maravilhoso quando nós temos pessoas que nos influenciam, quando nós temos pessoas no quem nós olhamos e vemos como modelo de família. E eu fiquei muito feliz de ver o Arão aqui publicando um livro, porque eu já tive muitas vezes vontade de escrever, e eu fico guardando isso. Eu falei: Deus, é verdade, o Senhor me deu esse dom. Imagina se todo mundo começa a escrever aquilo que Deus tem feito na sua vida. Nós poderíamos mudar a direção de tantos livros de autoajuda que não levam para Cristo. O que Deus te deu de dom, de talento? O que Deus te deu de bom que você faz que influencia os outros?
Assim, nós devemos voltar para as bem-aventuranças e lembrar o que Jesus disse. E lá está escrito: que você seja humilde de espírito, misericordioso, perdoador, manso, pacificador, limpo de coração, servindo uns aos outros, abrindo mão dos seus próprios direitos em favor do outro, lembrando quem eu sou, pela graça de Deus, pela fé em Deus, e o meu dever, pelo qual muitas vezes é esquecido, mas o meu dever para que eu diminua e para que Cristo cresça, a fim de que o nome dele seja glorificado. Amém? A nossa vida precisa ser semelhante a ele. Nós precisamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão. Nós precisamos voltar a nos apaixonar pelos perdidos, a ter o desejo de caminhar com ele, de fazer com que a nossa vida valha a pena. Sabe aquela ampulheta? A gente tem certeza de que está caindo, mas uma hora para. E nós não sabemos o tempo que nós temos para que Deus possa virar e dizer: olha, você tem mais um tempo aí. Ninguém sabe, ninguém sabe. O que nós sabemos é do hoje. E que se Deus assim permitir, amanhã faremos isso ou aquilo. Mas enquanto nós estamos fazendo aqui hoje, que você possa ser influência aonde você estiver. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?